galera! Hoje então vamos dar continuidade às nossas aulas de filosofia. Lembrando vocês que na última aula nós trabalhamos os sofistas e Sócrates. Hoje nós passaremos a trabalhar com Platão, o aluno de Sócrates. E na próxima aula vamos fazer aí uma aula exclusiva sobre Aristóteles, o terceiro e último dos três grandes filósofos gregos. E Platão então, que nasceu aí no século V e faleceu na primeira metade do século IV, foi um dos mais influentes pensadores do seu tempo, trazendo o seu pensamento e a sua influência para outros períodos históricos, chegando até os dias atuais. Eu poderia usar aqui como exemplo para vocês a doutrina católica, né, que no início da Idade Média, através de Agostinho de Hipona, né, o Agostinho era um sacerdote católico que estudava muito Platão. E ele então cria a patrística, ou seja, ele vai criar um elemento de pensamento católico, uma doutrina católica, fundamentador da doutrina católica no início da Idade Média. Por isso que a gente vai chamar de patrística, são os pais da Igreja Católica, são os formadores da doutrina católica. O Agostinho de Hipona, ele simplesmente pega a teoria do Platão e ele mistura com o catolicismo ou com a cultura católica. E disso nasce a patrística. E é muito nítido, né, é muito visível os elementos platônicos dentro da teoria católica aí do início da Idade Média, né, através de Agostinho de Hipona. Aqui nós podemos também perceber, mesclado com tudo isso, as influências de Sócrates na teoria platônica. Sócrates dizia que a virtude nasce da submissão dos prazeres corporais, né? Da proibição via razão, via alma, né? Daqueles elementos constituidores da natureza humana, como a fome, o ódio, né? O libido, entre outras. Isso está muito claro no pudor que a Igreja Católica espalha na Alta Idade Média, né? A proibição do corpo, a proibição do belo, né? A submissão desses elementos naturais, né? Desses elementos que são tidos como selvagens. Então é muito perceptível a influência de Platão, não só no catolicismo do início da Idade Média, mas em alguns elementos religiosos vistos até os dias de hoje, né? Então, por exemplo, a questão da encarnação, nós vamos ver também que há um elemento de encarnação da alma que é utilizado até hoje por algumas religiões espíritas no mundo contemporâneo, tá? Vamos então começar, gente, falando um pouquinho sobre a vida desse gênio chamado Platão, aluno de Sócrates. Tá? Ele era de uma família muito rica, de uma família aristocrática em Atenas. Ele nasceu em 427 depois de Cristo, antes de Cristo, 427 antes de Cristo ele nasce. E aí no meio onde havia ainda uma tirania na Grécia Antiga. Tá? A tirania dos 30 tiranos. Era uma espécie de uma oligarquia comandada por esses 30 tiranos. A família de Sócrates, os irmãos, os tios, todos eram envolvidos na política ateniense desse período. Tá? Todos participavam do partido aristocrático, ou seja, do partido da elite. Ajudaram a derrubar os 30 tiranos, o governo oligárquico. E aqui dá para perceber que há um entusiasmo do Platão em torno aí da política da sua cidade-estado, de Atenas, né, e do seu tempo. Ele, inclusive, quis ir para a área da política, mas após a morte de Sócrates, ele se decepcionou muito com a política da sua cidade-estado. E acaba abandonando a possibilidade de se tornar um político. Tá? Ele foi, então, discípulo de Sócrates, como eu já disse para vocês, e a influência desse pensador Sócrates na filosofia platônica é muito importante. As ideias socráticas da busca da virtude da alma, da racionalidade que seria essa alma, né? E essas virtudes poderiam ser a moral, a justiça, a bondade, a temperança, a virtude. Está muito presente essa teoria socrática da busca da perfeição humana, da racionalidade humana, por parte de Platão. Ele então se decepcionou muito com a morte do seu antecessor, né? Do seu precessor. E ele, então, basicamente, acaba abandonando Atenas após a morte de Sócrates. Ele vai embora, ele vai fazer uma série de viagens, acaba, inclusive, ajudando algumas cidades-estados fora de Atenas,
E ao retornar para Atenas, ele vai fundar a famosa Academia Platônica, que é uma espécie de uma universidade, é uma espécie de uma escola, certa, universitária, onde ele queria aprimorar o conhecimento dos cidadãos atenienses. Esse era o grande objetivo dele, aprimorar o conhecimento, aprimorar a participação política, o desenvolvimento racional dos habitantes de Atenas, aqueles que tinham cidadania. Ele nunca atuou a atuação dele nessa academia era menos como um professor e mais como uma espécie de um reitor, de um comandante. Tá? E durante muitos e muitos anos, a Academia de Atenas foi uma referência no mundo antigo, de confluências racionais, científicas, grandes matemáticos se desenvolveram, então, por exemplo, na academia fundada por Platão. Tá? Como eu já disse para vocês, o último tópico aqui, ele quis ser político, mas se decepcionou com a morte do seu mentor, né, o Sócrates, e também com a atuação desta oligarquia dos 30 tiranos. Tá? Aqui nós temos algo muito importante. O Sócrates vai dizer o seguinte: por que é importante ensinar a comunidade? Por que é importante levar a racionalidade para a sociedade? Ele vai dizer que um governo expressa, né, ou o caráter de um governo se expressa pelo caráter dos seus cidadãos. Então, na realidade, qualquer governo é um reflexo do que é a população, qual é o caráter dos seus cidadãos. Ah, então, isso fica muito claro para Platão. Eu, pessoalmente, concordo em partes com isso. Eu acredito que um congresso, por exemplo, ele é reflexo da sociedade brasileira. Eu acredito que uma assembleia eletiva, né, como o nosso, por exemplo, o nosso Senado ou a nossa Câmara de Deputados Federais, né, lembrando que o nosso Congresso ele é bicameral, é dividido em duas câmaras, eu acredito que esse Congresso brasileiro, por exemplo, é um reflexo da ética do povo brasileiro. Né? É um reflexo, expressa o comportamento ético e o caráter do povo brasileiro. E o Platão também acreditava nisso. Ele acreditava que um governo, um Estado, era nada mais, nada menos que o reflexo dos seus indivíduos. Aí se tu perguntasse para Platão, qual que é o Estado ideal? Qual que é o Estado perfeito? Qual que é o melhor governo? Aquele que tem como na sua composição os melhores cidadãos. Então o melhor Estado é aquele que possui internamente os melhores cidadãos, aqueles mais capacitados na arte do raciocínio, na arte do pensamento. Então, é por isso que ele vai fundar uma academia. Ele acreditava que ao aperfeiçoar o conhecimento racional dos indivíduos em sociedade, ele formaria um Estado melhor, um Estado ideal. Perfeito? Continuando. Nessa época ele começa a se desenvolver, ele começa estudando os pré-socráticos, aqueles que vão buscar sempre um fim máximo, né? Ou desculpa, a origem máxima das coisas, né? O elemento gerador de todas as coisas. Mas ele também vai estudar os sofistas. Só que os sofistas têm um problema, né? E aqui nós temos o Górgias, o Hípias e o Protágoras. O Protágoras, por exemplo, que é um sofista, a ele foi então, foi a ele atribuído uma das frases mais famosas dos sofistas, né? O homem é a medida de todas as coisas, né? Das coisas como são enquanto são e das coisas que não são enquanto não são. Basicamente, o que ele quer dizer com isso, né, gente? Que a verdade, o conhecimento, ele não é único e estático, mas ele é subjetivo, ele pode ser modificado. Aqui nós temos uma ideia que nós já estudamos no vídeo passado, onde os sofistas eles vão desenvolver a arte do convencimento, a arte da retórica, para convencer as pessoas de que a sua verdade é a verdade correta. Logo, a medida da verdade é o próprio homem. Então, não há uma verdade única. A verdade, ela é flexível. A verdade, ela se modifica de acordo com o convencimento do interlocutor. E aqui entra a grande crítica que Sócrates e o Platão vão exercer sobre os sofistas. O Sócrates e o Platão vão dizer, vocês sofistas não têm compromisso com a verdade. Vocês sofistas não têm uma verdade única e universal.
constituída de racionalidade. Vocês estão prostituindo, né, o conhecimento, estão prostituindo a verdade. Vocês não têm apreço por uma verdade única. Tá? Então, essas características, né, do subjetivismo do conhecimento sofista, do relativismo, isso para mim é o mais importante, o relativismo do conhecimento exercido pelos sofistas, né, e relativo porque o homem é a medida de todas as coisas. Então, dependendo do convencimento de cada interlocutor, nós teremos uma verdade diversa. Eu posso convencer que uma rosa é cor vermelha, aí o outro vai dizer, não, é branca. Qual que é a verdade? Qual que é a verdade absoluta? É quem conseguir te convencer, e não a cor em si, e não a verdade em si. Perfeito? Então, essa é a crítica exercida por Platão e antes por Sócrates aos sofistas que vivem nesse período. Né? O descompromisso com a verdade, uma verdade relativizada, uma verdade basicamente o subjetivista, né? Então, esse descompromisso com a verdade. Olhem só. Então dominavam a arte da oratória, do convencimento pela retórica, do bem falar, do bem convencer, ensinavam em troca de pagamento. Diferente do Sócrates, que não cobrava absolutamente nada para ensinar nos seus grandes diálogos. Então aqui também está uma crítica pontual, né? Vocês estão vendendo conhecimento, o conhecimento não pertence a vocês, o conhecimento pertence à humanidade. Continuando aqui, então, tudo depende dos interesses do homem e da realidade social. Então, percebam que aqui a verdade ela é relativizada de acordo com cada realidade social. Se para a minha realidade social, né, a qual eu componho, esta verdade é mais interessante, essa vai ser a nossa verdade. Agora, se para outro grupo social outra verdade é interessante, né, ou pertinente, eles vão elaborar que aquela verdade é a verdade verdadeira, a verdade real. Então, ela se relativiza, né, ela é subjetiva de acordo com os elementos sociais, né, as regras morais, as normas que são exercidas em determinadas comunidades. Tá? Então, essa relatividade é o que Platão critica. Valores relativos, inexistência de moral coletiva, ou seja, tudo é moldado pelo convencimento. E por último, né, nós temos aqui a destruição do conhecimento segundo Sócrates, ou seja, aquele conhecimento seguro, aquele conhecimento único, aquele conhecimento que é verdadeiro para toda a humanidade. Perfeito? Um ambiente filosófico, além dos sofistas que influenciaram o Platão, ou pelo menos o ódio do Platão, mas também a filosofia socrática, né? O seu antecessor filosófico, o seu mentor filosófico, acaba também influenciando as teorias de Platão, né? Principalmente a teoria das ideias de Platão, que é o que mais cai nos vestibulares. Tá? Então ele vai pegar um pouco o método dialógico, ou seja, de diálogo entre as partes, né? O que o Sócrates chamava de maiêutica. Ele exercia isso através da ironia, fazer nascer o conhecimento das pessoas, através de um processo dialético, dialógico, ou seja, dialogado, tá? Da contraposição de ideias, o diálogo de duas posições e as suas contraposições. Isso faz o conhecimento crescer. Ensina filosofia para qualquer homem, independente da sua classe social. Então, repetindo o que nós vimos no slide anterior, ao contrário dos sofistas que cobram, né, pelos seus ensinamentos, o Sócrates não cobrava nada. E aqui o conteúdo moral, que nasce em Sócrates, se desenvolve em Platão e depois vai ser levada para a Igreja Católica Medieval, com Agostinho de Hipona. Essa moralidade cristã nasce, então, de uma perspectiva moral, né, ou de um conteúdo moral do Sócrates, que evolui para Platão, e de Platão vai para Agostinho de Hipona. Tá? A busca pelo bem maior, ou seja, o desenvolvimento da virtude. E o que é a virtude? É a racionalidade. É a alma, é a racionalidade. Então, se Deus nos deu uma racionalidade, nós temos como obrigação aprimorar esta racionalidade. Tá? A verdade existe e deve ser procurada. Procurar é a consciência do divino, ou seja, é a representação do divino do mundo ideal, segundo Platão.
O Daimonion, a voz divina dentro de cada homem, que lhe ordena o que fazer e o que não fazer. Ou seja, o comportamento humano é moldado pela virtude, da virtude da alma. E o que seria a virtude da alma? A razão. Então, o meu comportamento, ele só é ético, o meu comportamento, ele só é moral se ele tiver como base a racionalidade, a alma virtuosa. Tá? Então, aquela ideia de que o mal não existe. O que existe é a inexistência de bem. As pessoas que desenvolvem o bem, que desenvolvem a alma, que desenvolvem a racionalidade, elas vão praticar o bem porque a conhecem, ou seja, conhecem o bem. As pessoas que praticam o mal não praticam por maldade, mas sim pelo simples fato de não conhecerem a verdade, de não conhecerem o bem. Porque se conhecessem o bem, fariam o bem, certo? Esta ideia socrática também está muito presente, né, no Platão, tá? E a gente vai ver como isso, o mundo das ideias e o mundo sensitível, né, o mundo das coisas, que é a teoria das ideias. Assim, então, Sócrates, assim como Platão, exerce uma oposição aos sofistas. As virtudes se resumiam ao conhecimento e o vício à ignorância. Tá? A pessoa que vive no vício, a pessoa escrava desses vícios. A pessoa que é livre, que é realmente livre, é a pessoa que vive da virtude do conhecimento, da razão. Conhecer o bem é a condição necessária para uma vida feliz em sociedade. Conhecer o bem é uma condição necessária e suficiente para praticá-lo. Então, quem conhece o bem só pratica o bem. Isso aqui é Sócrates. Mas eu quero que vocês percebam o quanto de Sócrates vai estar dentro da teoria platônica, ou seja, o tamanho da influência socrática em Platão. Continuando então aí, meu povo, aqui nós temos uma cena, uma pintura que seria então a morte, ou a condenação à morte por parte de Sócrates. O Platão não estava no dia da execução do seu mentor, do seu amigo Sócrates. Por quê? Porque ele estava adoentado. Ele chegou a oferecer para o Sócrates, Sócrates, vamos fazer uma oferta aí para os juízes, né, para a justiça ateniense. Em vez de tu pagar uma mina, vamos pagar 10 minas e eu te dou esse dinheiro aí, a gente paga e tu se livra da condenação. E ele vai dizer, não, eu quero ser condenado, eu preciso ser condenado. Porque senão, se eu arregar agora, ou se eu deixar de ser condenado, eu vou demonstrar que a minha teoria não tinha fundamento. Então eu preciso ser condenado e ser morto para que as minhas ideias se perpetuem. Para que a minha ideia, aquela sementinha em forma de ideia que eu plantei na cabeça das pessoas, ela se desenvolva através de uma espécie de um martírio com a morte dele. Tá? Então o Platão não estava presente, tentou fazer com que o seu mentor saísse dessa enrascada que é ser condenado, foi basicamente condenado por não crer nos deuses da cidade, mas por trás dessa aparente motivação, né, dessa hipócrita justificativa, né? Nós temos aí uma série de elementos políticos, de descontentamento da política local na época, tá? E logo após a morte, então, como eu já disse lá no primeiro slide, morre o Sócrates, o Platão, muito decepcionado, vai dar uma banda pela Grécia, vai dar uma viajada, né? Nessa viagem, então, ele entra em contato com outros estados, né? Influencia políticas locais e acaba voltando e fundando em Atenas, no seu retorno, né? A sua academia, a sua espécie de universidade, digamos assim. Tá? Vamos lá, então. Outras influências, nós temos, então, a influência direta de Parmênides, que era o cara da não mudança, né? Ou seja, do ser enquanto ser não se modifica. A verdade, o conhecimento só são possíveis ser analisados a partir das coisas que não se modificam. E a contraposição do Parmênides, que é o Heráclito, né? O Heráclito vai dizer, não, o mundo é uma mudança constante, o mundo é dinâmico, o mundo está sempre em movimento. E a verdade, né, a realidade, ela é proveniente das observações metafísicas dessas mudanças. E aí o que nós temos aqui é que Heráclito e Parmênides vão se tornar em Platão duas esferas do conhecimento, duas esferas da disposição do mundo, né? Uma esfera superior, suprema, né, onde vigora a bondade, a justiça, que é o campo das ideias, ou o mundo das ideias,
Tá? Esse mundo das ideias seria a teoria do Parmênides, porque no mundo perfeito das ideias nada se modifica, tudo é eterno. Tá? E já a ideia do Heráclito vai se tornar em Platão o que a gente chama de mundo sensível, mundo real, que é o mundo que a gente vive, onde a gente vê cor, a gente sente cheiro, onde a gente tem experiências. Esse mundo é o mundo da mudança, né? Ou seja, da coisa dinâmica, das coisas que se modificam. E aí então o que ele vai dizer? Existem esses dois mundos. Tá? E o mundo das coisas, ou mundo sensitível, é uma mera representação do mundo ideal. E uma representação imperfeita, tá? Que existe no mundo das ideias por participação. A gente vai ver isso mais profundamente. Então, uma cadeira existe no mundo perfeito como a cadeira perfeita, ou seja, a cadeira das cadeiras, a essência das cadeiras, a melhor das cadeiras. E as cadeiras do mundo terreno, do mundo real, são meras representações imperfeitas dessa cadeira perfeita que está no mundo ideal. Perfeito? Então, olhem só, isso é uma loucura, né? Gente, olha o pensamento do cara. E isso me leva a pensar o seguinte, o quanto o ócio criativo, né, influenciou na filosofia. Para o cara ter essas ideias tão malucas, né, num período em torno de século V, IV a.C., o que para mim a maior explicação é o ócio criativo. Por quê? Porque é uma sociedade escravocrata, então não se trabalha na Grécia Antiga. Eu tenho tempo de sobra para estudar, para desenvolver ideias. E esse tempo de sobra, que a gente chama de ócio criativo, é que ele vai desenvolver essa loucura toda. Então, o que eu quero que vocês percebam é justamente isso. É que se eu pegar a teoria do Parmênides e do Heráclito e eu trouxer para dentro da teoria do Platão, eu vejo que elas são idênticas teorias. Só que de uma outra forma de visão, uma outra forma de visão, né? O mundo das ideias seria Parmênides e o mundo das coisas que se modificam e que pregam peça e podem ser falsas ou podem te enganar, como o mundo real, seria Heráclito, tá? Então o mundo sensitivo Heráclito e o mundo, o mundo das coisas, o mundo sensível é Heráclito, a mudança, e o mundo perfeito, inteligível, né, racional, o mundo das ideias, seria Parmênides. Um outro cara que influenciou muito ele foi o Pitágoras, né, da escola itálica, da escola lá da Itália, que era o grande cara da matemática, né? Só que o Pitágoras tem na sua teoria uma versão mais humanística e mais religiosa da filosofia. Tá? O Platão utiliza parte da teoria do Pitágoras, mas ele exclui a parte religiosa, mística. Perfeito? Aqui nós temos então algo importante. Como é que eu consigo ler o mundo ideal? Né? Porque o mundo ideal, o mundo das ideias, ele é abstrato. Né? Ele não tem forma, ele não tem cor, ele não tem cheiro. Lá é a perfeição. O cheiro é passageiro, a cor é passageira. Agora, a coisa que há no mundo das ideias, ali é a perfeição. Como é que eu consigo perceber o mundo das ideias? Ou como é que eu consigo sair do mundo sensível, o mundo real, e partir e conhecer o mundo ideal? Ele vai dizer que é através da linguagem da matemática. Porque a matemática ela não trabalha com as sensações. Né? É diferente de uma biologia, por exemplo, onde eu preciso de experimentação real, palpável do mundo real. A matemática é só a ideia pela ideia. Então, a matemática seria proveniente do mundo das ideias. E seria linguagem para compreender e chegar ao teu mundo das ideias. Então, olhem a importância que ele dá para a matemática, gente. Aqui a Suzy tem um troço de felicidade, né? Porque seria a linguagem do mundo ideal, seria a forma de reconhecer o mundo ideal, seria a matemática, tá? E não a experiência terrena, como a ciência da biologia, por exemplo. Perfeito? Bom, galera, então nesse slide aqui a gente vai aprofundar um pouco a teoria das ideias, tá? Do Platão. A teoria das ideias é a principal obra, é a principal parte da filosofia de Platão e é imprescindível compreendê-la, tá? Até para nós compreendermos lá o Santo Agostinho depois, né? Cidade de Deus, Cidade dos Homens. A Cidade de Deus seria o mundo das ideias do Platão, a Cidade dos Homens seria o mundo sensitível de Platão, tá? Então acho que é importante nós prezarmos por isso. Então, na realidade, o mundo ele é dividido em dois, né? Em duas partes.
Então, por isso que ele é um dualista, né? Ele vai dizer que a alma é proveniente do mundo das ideias, o corpo é proveniente do mundo das coisas. E a união entre os dois torna-se o indivíduo, ou torna um indivíduo, né? Transforma o indivíduo. E para Platão, a verdade, o conhecimento verdadeiro, universal, aquele que a gente pode se pautar, aquele que a gente pode confiar, é o conhecimento e o pensamento provenientes do mundo das ideias. Porque no mundo das ideias habita a perfeição. Né? É quase uma divinização, né, da sociedade. Então, neste mundo chamado mundo das ideias, aqui estão todas as coisas perfeitas, né? Os conceitos perfeitos, é tipo assim o céu, né? Inclusive os especialistas se perguntam onde é que está Deus, né, dentro do mundo ideal, e eles não sabem responder o certo, até porque ele não chama de Deus, ele chama de demiurgo nas suas obras, mas é como se o demiurgo, criador do universo, fosse também proveniente do mundo das ideias. Então o mundo das ideias é o mundo da perfeição, é da beleza, né, do bem máximo. E nós, como agentes nascidos e vividos aqui no mundo sensível, nós teríamos então que ascender, né, crescer e se desenvolver e chegar nas ideias do mundo ideal. Aqui seria o aperfeiçoar do indivíduo, o aperfeiçoar do ser humano. Tá? Então, para compreender melhor o que seria esse mundo das ideias, vamos pensar o seguinte. Na Terra, eu tenho vários cachorros, eu tenho cães de tudo que é jeito, né? Eu tenho cão pequeno, cão grande, cão com perna, cão sem perna, né? Cão com pelo, cão sem pelo, mas lá no mundo ideal tem apenas um cão, o cão. É o cão dos cães. Cão dos cães é foda. Cão dos cães, tá? Ele é a supremo cão. Só que lá no mundo das ideias, esse cão não tem forma. Ele não tem materialidade, ele não tem corpo. Ele não tem cor. Ele não tem características particulares. Ele é o cão maior, ou seja, a essência de todos os cães. E os cães que nós temos aqui na Terra são representações infiéis, são representações imperfeitas desse cão ideal, esse cão perfeito. Tá? Então, por exemplo, algo na Terra pode ser esférico, mas a esfericidade, né, ou a ideia e o conceito de esfericidade, eles estão contidos no mundo das ideias. Então, o fato de algumas coisas serem esféricas na Terra, eles são reproduções supremas do conceito que é a capacidade ou a forma de esfericidade. Eu vou trazer aqui para facilitar um pouco para vocês, porque a doideira é grande. Eu tenho aqui então o meu amigo Modim, tá? E eu vou ler para vocês um trechinho bem pequenininho. O que o Platão fala sobre o mundo das ideias, tá? Então, ensinamentos de Platão sobre as proposições das ideias, elas são sempre descritas como realidades simples, sem muita complexidade, incorpóreas, ou seja, sem corpo, né? Imateriais, sem forma física, sem materialidade, são não sensíveis, ou seja, elas não podem ser palpáveis, elas não têm sentidos que eu tenha contato com ela, tá? Incorruptíveis, ou seja, são perfeitas, elas não se corrompem, elas são puras, eternas. Então, olha só, aqui a ideia de infinito. As ideias lá são infinitas. Já as coisas na Terra, como uma representação, são finitas, eternas, divinas, e aqui está um pouco do demiurgo Deus, imutáveis, não se modificam nunca. Aqui tem Parmênides, dentro da teoria das ideias e no idealismo, né, de Platão. Autossuficientes, ou seja, se bastam em si mesmas as coisas do mundo ideal, são transcendentes, elas são mágicas. Tá? Então, é muito difícil para o ser humano que vive a corporidade, os sentidos do mundo real, compreender certos elementos do mundo ideal. E aqui, ó, olha o que ele vai dizer aqui sobre o mundo sensível. Eu vou falar agora, então, vou ler um pedacinho do Modim, onde fala do mundo sensível. Olha só o que ele diz. Relação entre mundo sensível e o mundo inteligível. Qual que é a relação entre as coisas do mundo real, o mundo que a gente vive, e o mundo perfeito das ideias de Platão? A relação é entendida por ele
ora como uma imitação. Então, as coisas no mundo sensível são meras imitações imperfeitas da essência das coisas, da perfeição das coisas que está no mundo das ideias. Ora, com uma participação do sensível. Então, ou é uma imitação, ou então é uma participação terrena no mundo sensível daquilo que está no mundo das ideias. Tá? Aqui nós temos a teoria da participação. As coisas que estão no mundo sensível, no mundo real, são reflexos por participação no mundo ideal. Tá? Então, elas se constituem no mundo real, no mundo sensível, por participação proveniente do mundo ideal. Certo? Aqui nós temos algumas coisas que a gente pode melhorar um pouco essa compreensão. Então, o mundo das ideias é universal, é verdade absoluta, não se modifica, Parmênides, é imutável, é eterno, infinito, é essência, é perfeito, é divino, ele transcende. Tá? É deste mundo das ideias que vem o conhecimento racional. Principalmente a matemática é a forma de chegar ao mundo ideal, de compreender o mundo ideal. Aqui nós temos o dualismo entre corpo e alma. A alma, ela é proveniente do mundo das ideias. Já o corpo material, imperfeito, que envelhece, ele é do mundo sensível. E esse mundo sensível, assim como o corpo, é relativo, ele pode pregar peças, ele pode te enganar, ele uma hora está de uma cor, depois está de outra cor, ou muda com o tempo de cor, então é ilusão. Eu não posso me firmar, né, nesse mundo. Ele é mutável, ou seja, ele se modifica, se transforma, ele é finito, ele tem um período de tempo de sobrevivência, é aparência, é a imperfeição do mundo ideal. Tá? No mundo das ideias, o mundo é perfeito, onde a essência e as ideias são universais. Tá? O mundo sensível seria uma mera cópia imperfeita do mundo das ideias, como eu acabei de ler aqui para vocês do Modin. O mundo das artes, por exemplo, seria uma cópia da cópia do mundo sensível. Como assim a cópia da cópia? Eu vou ver isso mais profundamente com vocês nos próximos slides. Então vamos pensar o seguinte, eu sou um pintor, tá? E eu tô com uma pessoa nua aqui na minha frente e eu tenho que pintar, reproduzir em pintura essa pessoa. A beleza da pessoa nua, ou o corpo da pessoa nua, é terreno, é sensível, é do mundo real. Se eu acho o corpo dessa pessoa bonito, e por isso que eu estou pintando esse corpo nu, é porque o corpo é a representação da beleza que está no mundo ideal. Então a beleza, o belo, né, a estética está no mundo ideal. O corpo na Terra é uma representação do corpo perfeito e belo. Quando eu começo a pintar esse corpo, o que é a minha pintura? É uma cópia do corpo, e o corpo é uma cópia do corpo perfeito do mundo ideal. Então a arte seria uma cópia da cópia do mundo ideal. Uma forma de representar a representatividade do belo. Mais ou menos isso, tá? E aí então, novamente, o troço é uma baderna. Qual é o cavalo mais universal? Então, na Terra, eu tenho vários cavalos. Eu tenho cavalo pequeno, cavalo grande, eu tenho cavalo mais baixinho, eu tenho cavalo com uma cor assim, com uma cor assado. Agora, lá no mundo ideal, existe apenas um cavalo. Esse cavalo do mundo ideal, ele não tem forma, ele não tem cor, ele não tem cheiro, ele não tem materialidade. Ele é apenas a representação não, ele é a metafísica do cavalo. Então, por isso que a gente diz que o mundo ideal é um mundo metafísico. É a perfeição do cavalo, é o cavalo perfeito. É a essência do cavalo, é o conceito de cavalo. Que representa ele, né, esse cavalo ideal, é representado na Terra por vários cavalos imperfeitos. Tá? E aqui nós temos, gente, nessa etapa, uma das partes mais importantes de Platão, que é o mito da caverna. O mito da caverna, ele vai revelar para nós que há um mundo, que é o mundo ideal, o mundo perfeito, e aqui ele representa o mundo real, o mundo das coisas. Tá? E o que a gente precisa fazer para deixar a nossa razão, deixar a nossa preocupação no mundo real e nos aproximarmos da perfeição do mundo ideal?
Esse processo ele é possível através da dialética platônica, tá? Da contraposição de ideias. A partir da dialética é possível eu deixar o mundo real e me aproximar da perfeição do mundo ideal. Tá? E ele vai simbolizar isso, os dois mundos e a forma dialética de passagem de um mundo para o outro através do mito da caverna, que eu explico para vocês rapidamente. Estão vendo que aqui tem pessoas dentro da caverna? Essas pessoas estão acorrentadas dentro da caverna desde a infância, desde a vida infantil. E elas estão presas de uma tal forma onde os olhos delas só conseguem ver a parede da caverna. Tá? Esta caverna tem na ponta da caverna, ou seja, lá na saída da caverna tem um fogo, tem uma luz, né, proveniente de uma chama, de um fogo. E algumas pessoas ficam, através dessa chama, né, expondo objetos, a luz bate nos objetos e faz uma sombra no fundo da caverna. Essas pessoas aqui, que viveram a vida inteira, desde a infância até agora, só observando esses objetos, elas acreditam que o mundo real e que as verdades são provenientes dessas imagens. Que o mundo verdadeiro, o mundo sensível da visão, do olfato, do cheiro, o mundo sensitível, ele é aquelas representações, são aquelas representações. Num certo dia, um desses indivíduos consegue se desamarrar, consegue se desacorrentar. Ele sai, vê aquelas pessoas, vê o fogo e essa pessoa sai lá para fora. Quando ela sai lá para fora, ela vê o sol. E o que seria o sol para Platão? O demiurgo? O bem maior? O mundo ideal? O transcendente? Exatamente isso. E essa pessoa que se libertou da caverna, ela começa a perceber que o mundo tem cor, tem cheiro, tem luz, e que é muito, muito, muito mais bonito e real do que aquele mundo que ele acreditava ser verdade. Então, é para demonstrar que as pessoas vivem no mundo de ignorância, que as pessoas vivem no mundo real, que só prega e só demonstra ignorância. E que as pessoas que conseguem, através da dialética, reconhecer os valores de bondade do mundo ideal, são pessoas que são privilegiadas. Tá? Para eles, essas pessoas são os filósofos. E isso vai, inclusive, gente, definir a política ideal de Platão, né? A política do filósofo rei, que nós já vamos ver agora nos próximos slides. Aqui nós temos, então, a atitude crítica, o reconhecimento da própria ignorância, através da contraposição de ideias, da dialética. Isso faz a pessoa levar ao espanto. Meu Deus, o mundo é muito maior, muito mais colorido e muito mais real do que o mundo que eu acreditava ser real e verdadeiro. E aí essa pessoa chega e ela entra em contato com o mundo ideal. Aqui nós temos o desenvolvimento da ciência, do conhecimento, da episteme, ou a epistemologia, a ciência, o saber racional. Lembrando vocês que a matemática é o caminho mais fácil de reconhecer o mundo ideal e de fazer esse processo de saída. Tanto que na academia, nessa universidade que ele fundou lá em Atenas, os estudos de geometria, álgebra, entre outras, eram fundamentais. A álgebra não, a álgebra vem com os árabes depois. Bom, então, a teoria do idealismo e da participação, ou teoria da participação. Tá? Então, em alguns momentos, ele demonstra que é uma representação imperfeita do mundo ideal, no mundo terreno. Né? Os objetos, como o copo, como corpo, são as imperfeições ou representações imperfeitas do mundo ideal. E outro ele vai falar da participação, né? Como se um objeto no mundo terreno, no mundo sensível, ele representasse o mundo ideal por participação, ou seja, ele em partes representa o mundo ideal, ele em partes representa o mundo ideal. Cada coisa no mundo reproduz infielmente as ideias. Então, todas as coisas no mundo terreno são representações imperfeitas, infiéis, né, do mundo das ideias. As coisas estão para as ideias como as sombras estão para os objetos. Ou seja, as coisas do mundo real é como aqueles objetos que as pessoas viam nas cavernas. Tá? E se dá conta que aquilo é viver em ignorância, é o espanto de sair da caverna. O exemplo, as rosas que vejo são brancas ou amarelas.
podem ter ou não perfume e espinhos. Mas onde está a verdadeira rosa? A rosa perfeita, né? A rosa das rosas, né? Essa rosa está, então, segundo Platão, no mundo das ideias, certo? Inclusive aí trazendo brecha para a ideia de amor platônico, né? Um amor idealizado, um amor, uma projeção perfeita de amor ou de ser, né? E a psicologia vai dizer justamente que isso é o amor, né? Quando a gente está apaixonado, quando a gente está amando, a gente está projetando o nosso parceiro de forma idealizada. E quando a paixão acaba, Rafa, é quando a gente descobre que aquela projeção idealizada do nosso parceiro não é tão ideal assim e que tem as suas falhas, né? É quando a gente percebe que todo ser humano tem as suas falhas e ninguém é perfeito. Então, segundo as coisas desse mundo, são uma mistura de ser, não ser. Uma rosa está rosa, mas ao mesmo tempo não é a verdadeira rosa. Ou ela pode apodrecer, ou ela pode estar numa fase muito inicial do seu desenvolvimento nessa rosa e ela é muito verde, mas depois ela vai ficar vermelha ou rosa. Né? Então, essa variedade ou essa dinâmica do ser ou do devir a ser do Heráclito seria característica do mundo terreno. E no mundo ideal é a rosa perfeita. As coisas são enquanto participam das ideias e não são enquanto são meras participações. Então as coisas são uma participação do mundo ideal no mundo real. Tá? Então uma participação do mundo ideal no mundo real, gente. Tá? A viagem é grande, mas é isso mesmo. E aí, aqui nós temos a questão do corpo e da alma, que é um diferencial na filosofia da sua época, né? A alma é corpórea, a alma ela não tem corpo, né? A alma não tem limites, a alma ela viveu no mundo ideal. A nossa alma, segundo Platão, ela habitava o mundo ideal. E a nossa alma, como ela habitou o mundo ideal, ela é conhecedora de tudo e de todos. A alma é perfeita. A alma é sábia, digamos assim. Tá? Mas quando a gente nasce, a alma se encarna no corpo. E o corpo, diferente da alma, não é proveniente do mundo ideal. O corpo é proveniente do mundo sensitivo, do mundo das coisas, do mundo real. Ou seja, é aparente, tem limites, né? Se transforma, morre. E aí quando a pessoa nasce, se funde ou se encarna a alma no corpo, puf. Só que quando a alma encarna no corpo, a alma esquece do período em que viveu no mundo ideal. E o nosso trabalho é o trabalho da reminiscência. Essa é a teoria também, uma das teorias principais do Platão. A teoria da reminiscência. Eu tenho que fazer com que a minha alma relembre do período em que ela vivia no mundo ideal. Eu preciso fazer com que a minha alma relembre o período em que vivia no mundo perfeito, no mundo das ideias. Ah, por isso que a gente vai chamar de idealismo. E como é que eu faço essa projeção, né? Como é que eu consigo fazer a minha alma relembrar-se, né? Reminiscência, através do processo dialético, através da contraposição de ideias. Perfeito? A concepção dualista do homem, né? O corpo versus alma. O corpo seria o cárcere da alma, então o corpo seria a prisão da alma. A alma existiria no mundo das ideias e se encarnaria alojando-se num corpo, mantendo suas características imortais e espirituais, mas esquecendo a bondade do mundo ideal, esquecendo a perfeição, né, os conhecimentos perfeitos do mundo ideal. Fédon, que seria a obra, né, é o diálogo platônico, aborda esse tema. Essa teoria do dualismo da alma e do corpo está exposta numa obra, né, de Platão, chamada Fédon. Lembrando vocês que o Sócrates não escreveu nada, né? Mas quem escrevia as suas teorias era o Platão, e também escrevia as teorias do seu antecessor, o Sócrates. E a forma de encontrar a alma, né, ou de fazer a alma se relembrar, é através da dialética, processo que permite a reminiscência, a alma relembrar os conhecimentos puros de quando vivia lá no mundo ideal. Tá? Doutrina da reminiscência, então eu já expliquei para vocês, conhecer é recordar, é relembrar, é fazer a alma relembrar. A alma reencontra nas coisas deste mundo as coisas
como cópias do mundo ideal. Então, se as coisas do mundo terreno elas têm participação no mundo ideal, ou elas representam a participação do mundo ideal, a alma reconhece essa participação. E dessa forma ela relembra o mundo ideal. Esse encontro desperta na alma a recordação de enquanto vagava no mundo das ideias. Então, quando a alma começa a se dar conta das coisas terrenas, ela percebe que aquilo tudo é participação terrena no mundo ideal. E aí ela se reencontra com o mundo perfeito. Tranquilo? Ele vai dividir a alma em 3 almas, ou 3 tipos de alma, tá? Isso aqui é uma coisa interessante. A primeira alma seria, a primeira parte da alma seria a alma vegetativa, né? Valorização dos apetites naturais, desejos carnais, do libido, do sexo, da bebida, das drogas e dos prazeres terrenos, tá? É o que então Sócrates vai chamar de vícios. Alma colérica, alma colérica ou irascível, valorização e a preservação do corpo. Então, são alguns sentimentos necessários para a preservação do corpo, como, por exemplo, medo, eu me protejo, fome, eu como, tá? Então, seria uma espécie de uma alma vegetativa com uma certa racionalidade, ou seja, com uma certa finalidade, tá? E a alma racional, essa sim é uma perfeita, proveniente do mundo das ideias. A valorização do bem, a valorização da razão, a valorização da virtude, ou seja, valores idealizados, ou seja, valores típicos do mundo ideal. A justiça, a temperança, a bondade, né? A beleza, a perfeição. Tá? São todas provenientes do mundo ideal e compõem, por participação, também a alma racional. Aqui nós temos, então, a epistemologia. Segundo o nosso amigo Platão, a episteme, ou seja, o conhecimento humano, a ciência, a filosofia, são provenientes do mundo ideal, do mundo inteligível. Tá? Já doxa é uma opinião. Ou seja, cada um tem a sua, né? E alguns têm umas opiniões que são uma merda, uma porcaria. Não, tô brincando, gente. Aqui, então, nós temos a opinião, ou seja, é algo que não é verdadeiro, é algo que não é seguro, né, na informação. Refere-se, então, a elementos provenientes do mundo sensitível, do mundo real, do mundo mutável, quase sempre enganando as pessoas, formando um conhecimento que não é muito correto, um conhecimento que não é muito certo. Tá? Seria um elo entre a ciência e a ignorância. Perfeito? A episteme, né, ou o sistema de conhecimento, vai se dividir em dianoia, conhecimento matemático e geométrico, que é o mais supremo conhecimento da alma, tá? A noesis, conhecimento das ideias, por hipóteses e captação pura. Então é a compreensão do mundo ideal a partir da análise terrena. E a doxa, né, ou do mundo sensível, que seria a simples imaginação. Isso aqui não tem base real, científica nenhuma, de verdade. Ou a crença, que seria a religião. Então, assim como os gregos, ele também se afasta das explicações religiosas. Aqui nós já vimos, né, seria a representação da arte para Platão. A beleza tem um valor em si. Só que a versão pura, perfeita, né, da beleza, ela só se encontra no mundo ideal. A arte seria uma representação da beleza do mundo ideal, da beleza absoluta. Tá? Então, na verdade, é a imitação da imitação. Por exemplo, né, eu acabei de citar para vocês o exemplo da pintura. O corpo, ele é considerado belo porque ele é uma imitação do mundo ideal. Quando eu pinto ou faço uma arte tendo como referência esse corpo, a minha arte é a cópia do corpo e o corpo é uma cópia da beleza perfeita. Então, a arte como cópia da perfeição da beleza. Tá? Retrata um mundo sensível, que é a cópia do mundo absoluto. Tá? Então, é a representação do mundo sensível e o mundo sensível como representação do mundo absoluto, o mundo ideal. A viagem é grande, gente. Vamos lá, então? Agora um pouquinho sobre a questão da política, sociedade, né? Principalmente política e sociedade, constrói um modelo de sociedade justa. Então, qual seria o modelo de sociedade justa? E eu já falei isso para vocês no início dessa aula. Sociedade perfeita. Qual que é a sociedade perfeita, gente?
O estado perfeito, o estado ideal, é aquele composto por cidadãos perfeitos, né? Cidadãos que já tiveram acesso ao mundo ideal. Então, quanto mais desenvolvida a racionalidade de uma sociedade, melhor e mais justa vai ser essa sociedade. Ética de Platão ensina os homens a desprezar os prazeres e as riquezas e as honras humanas, tá? Então é muito nítido, vou repetir para vocês, muito nítido nisso, isso em Sócrates e depois em Agostinho de Hipona, lá na teoria medieval, né? Então a gente vê muita igreja católica aqui, de proibir o prazer do corpo, proibir a riqueza, a usura, né? A Igreja Católica também fazia isso, as questões terrenas, tá? Só contemplação de Deus. Então a base desta ética e desta moral cristã é Platão. Então o ser humano tem que renunciar aos bens do corpo e do mundo real. Ou seja, a riqueza do mundo real eu tenho que renunciar a essa riqueza do mundo ideal. Eu tenho que renunciar ao corpo forte e bonito, eu tenho que renunciar aos valores das drogas, né? O prazer das drogas, da bebida, o prazer do sexo, e eu tenho que suprimir esses desejos naturais, animalescos, pela razão. Então percebam que o moralismo nesta ética platônica, que é o moralismo cristão que a gente vai ver até os dias atuais. Quem quebra com esse padrão moralista que inicia lá no Sócrates e vem até o século XIX é o nosso amigo da filosofia contemporânea, Friedrich Nietzsche. O Friedrich Nietzsche vai escrever uma obra, uma teoria chamada Teoria do Martelo, onde ele quebra com essas pretensões moralistas que o cristianismo propagou, né? E que nasceram lá na Grécia Antiga com esses filósofos e a Igreja Católica propagou até os dias atuais. Por isso que o Friedrich Nietzsche ele é visto como o cara do anticristo, né? Porque ele quebra com essa moralidade. Inclusive, algumas instituições católicas mais conservadoras, como a Opus Dei, proíbem leituras, né? Ainda tem um Index Librorum Prohibitorium. Elas ainda têm uma lista de livros proibidos. Hoje, século XXI, gente, 2020, a Opus Dei proíbe a leitura de Friedrich Nietzsche, algumas leituras de Friedrich Nietzsche, o que demonstra, né, esse quebrar do padrão moral lá do Sócrates e do Platão. A existência de uma esfera inteligível e imaterial única pela qual vale a pena viver, ou seja, eu abdico dos prazeres terrenos do mundo sensível para viver da contemplação do mundo ideal. No mundo sensível, a alma é prisioneira do corpo e peregrina à procura de um bem superior que perdeu ao longo do tempo, tá? Então, a busca humana é de procurar o bem maior do mundo ideal, né? De buscar e encontrar a verdadeira justiça, a verdadeira temperança, o verdadeiro bem. O que aconteceu com a alma após a morte? Então, isso aqui é uma das questões interessantes. Se quando a pessoa nasce, a alma e o corpo se fundem, o que acontece com a morte, né? Então, aqui é uma coisa muito importante. Se tiver vivido em plena justiça e virtude, a alma receberá um prêmio e vai para lugares felizes. A Igreja Católica não fala em céu e inferno? A base do céu e do inferno da Igreja Católica estão aqui em Platão. Se a alma tiver vivido injustamente, né, mas uma justiça que pudesse ser revertida, ou seja, parcialmente justo, a alma seria castigada temporariamente. Como? Encarnando numa formiga. Né? A alma encarnaria num gato, num cachorro, até ela aprender pelo sofrimento e poder ir para um patamar superior. Agora, aquela alma que viveu numa justiça incurável, né, que não tem contorno essa injustiça, essa alma receberá o castigo eterno. Ou seja, vai para o inferno. E a melhor descrição de inferno é de Dante Alighieri, lá da Baixa Idade Média. Tá? Então, olhem o quanto de moral católica nós temos aqui, gente. E para terminarmos a nossa aula, que já chegou nos 53 minutos, vamos falar um pouco sobre a política. Aqui nós temos estritamente o caráter político de como devia se organizar o Estado platônico. A primeira coisa importante nós lembrarmos é que Platão nega a democracia. Ele disse que democracia é algo da balbúrdia, é bagunça, é baderna, é desordem a democracia.
Ele vai dizer que o povão não tem condições racionais de decidir o que o Estado faz e o que o Estado não faz. E que esta atividade de chefiar o Estado, ou seja, de comandar a política e o controle da sociedade, deveria ser dos filósofos. Então, vocês vão encontrar nas questões de vestibular a teoria do filósofo rei. Quem deveria comandar o Estado, quem deveria chefiar o Estado são os filósofos, porque eles estão mais próximos do mundo ideal. Logo, eles têm melhores condições de exercer bondade ou supremacia, o transcendente no governo. Eles seriam os únicos capazes de fazer o melhor governo, seriam os filósofos, né? Atualmente no Brasil nós temos aí um filósofo chamado Bolsonaro, né? Que está fazendo coisas realmente muito boas para o nosso país. Então, pessoal, os filósofos deveriam governar. Uma classe intermediária, que não é nem de comando, mas não é nem de baixo calão, de baixa hierarquia na pirâmide social, seriam os guerreiros, que teriam como função proteger a sociedade. E na base nós temos os trabalhadores operários, tá? Aqueles que têm como única essência o trabalho, a produção, para que todos sobrevivam. Tá? Então aqui nós temos, gente, praticamente a mesma estrutura da sociedade medieval. Né? Nós temos no topo da pirâmide social medieval, Oratore, a Igreja Católica, aqueles que são detentores do poder do céu e da terra, aqui representado pelos filósofos, né? Igreja. Abaixo nós temos os belatores, ou seja, a nobreza armada que defende a sociedade, os guerreiros, e na base os servos, ou seja, aqueles responsáveis pela obra, pela produção agrícola e pela produção da riqueza, assim como na Idade Média. E o Platão, assim como a Igreja Católica Medieval, justificava isso como uma ordem do mundo ideal, uma ordem divina. As pessoas são obrigadas a respeitar a sua essência como indivíduos. Se a tua essência é ser trabalhador, tu tem que aceitar ser trabalhador. Se a tua essência é ser guerreiro, tu tem que aceitar ser guerreiro. Se a tua essência é ser filósofo, tu tem que aceitar ser filósofo. E não pode chorar se nascer nessa condição. Essa é a tua essência por representação do mundo ideal. Perfeito? A Igreja Católica, na Idade Média, também vai representar dessa forma, né? Ou seja, as funções terrenas são estabelecidas pelo divino, por Deus. Aqui Platão substitui Deus pelo mundo ideal. E aqui ele também está expressando, gente, seus valores de nobre. Ele era de família nobre, como eu já disse para vocês. Então, esses valores nobres da ordem, né, de que eu comando e os outros não comandam, essa perspectiva ele passa também, de certa forma, para a sua teoria. Tá? A monarquia, então, seria o estado tópico perfeito, o estado, né, mais bem preparado, o estado perfeito seria o Estado comandado pelos filósofos, filósofo-rei. A monarquia, a aristocracia e a democracia eram formas inferiores de governo. Principalmente a democracia como forma mais inferior, porque seria a baderna, a bagunça, tá? A monarquia, distinta da tirania, governo do filósofo-rei. Então esse modelo seria o modelo ideal perfeito, né? O filósofo-rei, a monarquia dos filósofos. A aristocracia, distinta da oligarquia, o governo de filósofos, ou seja, né, a elite filosófica que governaria. E formas desfavoráveis de governo, nós temos a democracia. Governo do povo, nesse caso, a divisão do poder causaria dano ao exercício da virtude e da prudência. Por quê? Porque o povão não pode governar, o povão não tem acesso, ou tem acesso limitado ao campo das ideias. Então o povão comandando o Estado só vai fazer porcaria. Tá? E a virtude da alma racional. Mas o que se entende por virtude? Virtudes são as características formadoras da moralidade humana. São as virtudes dos homens que determinam o seu comportamento social. Então é a razão que determina o comportamento, a atitude. Justamente as virtudes sustentadas por Platão, como as de maior importância, ou seja, a justiça associada à moderação, a coragem, a sabedoria, formando o quádruplo das mais importantes, podem ser abaladas pelas paixões, as paixões terrenas, do mundo sensível, do mundo terreno. A coragem, a sabedoria, a justiça e a moderação são provenientes do mundo perfeito, do mundo ideal, com as quais qualquer indivíduo pode, em algum tempo,
deixar de envolver, tá? Ou deixar de desenvolver a coragem por paixão, deixar de desenvolver a sabedoria por paixão, tá? E a dialética, né, que nós já explicamos, o método dialético seria a forma de sair da caverna, de ter acesso aos conhecimentos provenientes do mundo ideal. Então a pessoa vem com uma tese, uma outra vem com uma antitese ou antítese, e da discussão, né, do combate de ideias, nasce uma síntese. Com o tempo, essa síntese se transforma numa nova tese. Esta nova tese vai, num próximo momento cronológico, ter nova antitese. E da contraposição nasce a síntese. Essa síntese, com o tempo, se torna uma nova tese. Essa tese vai voltar a ter uma contestação, ou seja, uma antitese, e assim sucessivamente, de forma eterna, até chegar no mundo ideal, no mundo perfeito. Tá? Então, é mais ou menos isso. E na educação que ele promove dentro da escola da Academia de Atenas, eles vão estudar a aritmética, geometria plana, geometria espacial, astronomia e não astrologia, como nós vimos lá no início, música e arte da guerra. Tá? Esses são os elementos da educação platônica. Gente, espero que tenham gostado. Beijo no coração